Olá, gente. Olá, pessoal. Boa tarde. Oi, finalizando uma tarde, o início de uma noite. Boa noite a todo mundo que está chegando. Estamos aguardando as pessoas chegarem. Fazendo um convite aí para a psicóloga Lauriene, minha amiga Lau. Olá! Oi, Olá, minha Cris, querida! Tudo bem? tudo bem? De novo, minha amiga guardiã da infância, estamos aí juntas, Firmes? firmes para pensar essa infâncias bem vividas, né, Cris? É isso mesmo, Lau. Que bom fazer isso junto com você, minha parceira, minha amiga, Digo de mesmo. tantos anos, né, É, Lau? Que bom assim, seria né? longa. Que bom, tá chegando as pessoas. Boa Boa noite, tarde. pessoal. Boa noite, né? Eu tô É, aqui no boa tarde. mas é porque o sol ainda tá daquele jeitinho, vale do aço de É, ser, né, gente? Então isso, vale. Ó, isso. estamos aqui hoje para a gente conversar um pouquinho juntos, pensarmos juntos. A gente falou das infâncias, né, focando nas crianças, mas a gente também, obviamente, vai falar dos responsáveis, dos cuidadores dessas crianças, que geralmente, em maior tempo, são as mães, né? É, Uhum. e o que que a gente pode fazer nesse tempo de férias escolares? Como é que a gente faz com a nossa criançada em casa, né? Nesse tempo que a gente já E está aí? acostumado a contar com Uhum. esse tempo de escola. Então já é um tempo seguro, é um tempo de um lugar que a gente escolheu, das pessoas que a gente cuidou para escolher, para estarem com os nossos ouros, que são as nossas crianças. E o que que a gente faz quando a gente não tem mais esse recurso para contar? E que a maioria, será que eu posso Uhum. dizer a maioria? Eu ia dizer que a maioria não consegue um período de férias, assim como o das crianças escolares. Acho que eu posso dizer da maioria, né? Eu acho que sim, porque se a gente for pensar, o período de férias escolares, nesse período agora, quase são 45 dias, É, né? eu acho que eu posso falar de maioria, É. né? É muito Por... tempo, né, gente? Então, como é que faz esse tempo inteiro? Crianças que estudam em tempo integral, justamente por Sim. uma dificuldade dos pais, dos responsáveis, em ter com quem deixá-las ou onde deixá-las, e que escolhem e identificam na escola um lugar de segurança para isso. E aí Isso não tem. mesmo. Então, nós vamos conversar sobre isso e sobre o que Uhum. que é possível, o que que a gente pode fazer junto, enquanto comunidade, Uhum. e o que que a gente pode tentar deixar ser mais leve aí no nosso dia a dia, enquanto a gente Uhum. estiver com eles também, para seguir nesse tempo de E, e, pen- férias. e pensar, né, Lau, que a nossa proposta aqui não é nunca colocar uma regra, um passo a passo, um modo único de fazer, né? Tá? Mas é de pensar possibilidades, caminhos, Exato, alternativas, né? exato. Para que seja um período mais leve, mais interessante para as crianças e para suas famílias também, né? Isso, E nós estamos falando aqui, Lauriane e eu, como psicólogas e como mães também de crianças, né? exato. Então a gente vai falar desses dois lugares, porque nós Desafiadores, né, Cris? exatamente, né? Porque nós estamos também com famílias, acompanhando as famílias nesse processo, com as suas crianças, no nosso consultório, Uhum. mas também nós vivemos isso também em nossa pele, É, né? A Lauriene com o Miguel,
eu com as minhas filhas, né? Eu tenho uma filha, uma adolescente, uma criança. Então, é um lugar aí de desafios para a gente pensar caminhos alternativos. Então, a nossa proposta aqui hoje, nesse bate-papo, é a gente ampliar, né? Trazer E aí um sempre pouquinho de luz aí para as famílias que vão assistir, que estão assistindo a gente. E pensar junto com vocês também, viu, gente? A gente quer que vocês, quem esteja participando aí ao vivo, né? Algumas pessoas fizeram contato dizendo que não ia poder assistir ao vivo, então a gente também vai deixar gravado lá no NEPFé, para a gente continuar essa conversa e depois nós temos novidades aí ao final da live sobre as nossas Isso, propostas de sermos comunidade, de sermos apoio uns para isso, os outros, né? Em sermos realmente guardiões das crianças de forma conjunta e comunitária. isso. E de forma também diversa, né? Bem, Isso é muito importante, porque as realidades são diferentes. Aqui a gente fala de um lugar consciente de privilégio, eu sei da consciência do meu privilégio, de poder tirar um tempo para ficar com meu filho, de ter, às vezes, uma rede de apoio que me ajuda com ele, isso. e com plena consciência de que não é assim para todo mundo, né? Que a gente tem, às vezes, em nosso acesso, espaços importantes para fazer isso. Isso também é importante da gente pensar. Por isso, a gente precisa pensar enquanto comunidade, Uhum. para que novas ideias e novos espaços sejam possíveis para diferentes formas de ser família. Vamos Então, lá, Cris. por isso que a participação de vocês aí vai ser fundamental. Então, pode escrever aí que a gente vai acompanhando, tá bom? Isso. Então, olha só, Lau, vamos pensar aqui que férias. Quando a gente escuta essa palavra, delícia, né? Daqui a pouco tem o recesso dos psicólogos, que já virou até meme aí na internet, né? E é tão um momento tão Verdade. importante para todo mundo, né? Para todas as pessoas, descansar um pouquinho, é um momento de pausa. Como que para nós adultos isso é tão importante, é direito, né, do trabalhador, esse período de descanso, de férias. Mas aqui na nossa pauta, né, nós vamos discutir as férias para as crianças. Também é um lugar, é esse processo Ó, vou ter também que dar um oi, tá, tem que gente? dar. Ei, filho! A Um minha filhota beijo. já apareceu por aí também, com o Insta da Férias. Vol. Tá com o papai, ó. Delícia, isso que é apoio, né? Gostoso. Beijo pro Beijo, papai também. Helena. Aí, ó. Então, vamos pensar a importância das férias para as crianças como também um processo, né, Lauriane, de promoção de saúde integral das crianças, né? É um momento, assim, importante para a gente pensar que férias é uma necessidade, não só para nós adultos, como também para as Uhum. crianças, para que elas descansem, principalmente algumas crianças, né? A gente estava falando de realidades. Algumas crianças têm uma agenda lotada, cheia de compromissos, de atividades, da escola, aula disso, Uhum. aula de inglês, aula daquilo, aula da... Uhum. Então, dormindo pouco, algumas crianças dormem muito pouco, né? Isso é um problema, assim, para a Dormem gente, mal. né? E aí, quando chega esse período de férias, é importante nós olharmos para isso como um período importante, necessário para a promoção de saúde, né? Isso é importante, né, Cris? Que você está trazendo. O Rodrigo também falou da importância desse assunto. Rodrigo, sempre nosso parceiro aqui também. Se a gente precisa de pausas, a gente tem falado tanto disso no mundo adulto, até discutindo a carga horária de trabalho, da Uhum. importância do tempo de pausa, do tempo de autocuidado, de lazer, do tempo de conexão. E isso precisa de tempo. Não tem Uhum. essa história de que é só a qualidade que é importante. A qualidade é importantíssima, mas às vezes é difícil ter qualidade sem quantidade. E Uhum. as férias para as crianças, ela tem esse lugar. Foi muito interessante no último dia de aula do meu filho, e isso é da gente observar nas escolas, assim, a euforia das crianças. E os comentários, às vezes, que se escutam, né? Então, eu escutei uma criança por perto, assim, da gente, falando assim, férias, férias! E a mãe falando assim, a mãe que lute. Aham. Então, é um pouco dessa realidade
Uhum. E o que que acontece? Não estou vendo a mamãe. Será que é só ele? Rodrigo tá vendo tudo legal? É eu que não tô aparecendo? Cris tá Para mim tá, vendo? para mim tá parecendo você, Lauriane. Tá bom. Rodrigo também? Dá um retorno aí, Cida, estão vendo ok? Dá um ok pra gente, só pra gente saber se nós duas estamos aparecendo na é tela. tudo Tudo ok. Tá ok. bom. Então, gente, está ok. E Camila? Então, o que que acontece, gente? Da importância dessa pausa. Se é importante para nós, essa euforia das crianças não é de lugar nenhum, né? Era uma Uhum. criança maiorzinha. E aí a criança maior, ela quer isso. A Cris deu um respiro tão... é, primeiro de uma falta de ar, né, Cris? De um Uhum. monte de coisa. E a nossa rotina é um pouco assim também, nos engole. É. Às vezes a gente se vê repetindo por várias vezes essa frase de é, eu não tenho tempo, nossa, já acabou o mês, nossa, eu não consegui tempo para fazer isso. E às vezes são as coisas mais importantes que a gente não consegue tempo. O que Isso. que é essencial para nós? É uma Isso. pergunta para a gente fazer o tempo inteiro. E a criança faz isso com muita facilidade. Ela Uhum. tem um compromisso com o que é essencial para ela, que infelizmente a gente, enquanto criança, também tinha, e vai perdendo, se perdendo aí nas demandas da sociedade. Mas a essência da criança, por isso essa euforia com as férias. Nossa, agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o que eu quiser. Uhum. Eu vou poder brincar, eu vou poder. Tudo que eu não posso fazer, porque eu tenho que fazer dever, porque eu tenho que, eu tenho. Uhum. Agora eu vou fazer o que eu quiser. Ela fica com essa fantasia, né, gente? Isso. E cuida. E ela convida os pais, os cuidadores, para esse lugar, né? Muitas vezes ela convida. E aí vem pensar da nossa disponibilidade, porque, como a gente disse, nem sempre as férias das crianças coincidem com as férias dos pais. E é É, aí que fica uma questão complicada para lidar, gerenciar, ser presença no momento que está desalinhado aí esse período de férias. Quando tudo converge, é uma alegria, né? tem uma Mas programação até, né, Cris? Quando é possível, quando é né? Porque geralmente possível. quando consegue se programar férias, óbvio que não de 45 dias, porque eu acho que não existe, mas quando se consegue independente do tempo, mas consegue Uhum, programar férias conjuntas, às vezes você vai programar uma visita para um familiar, ou é uma uhum, viagem, ou que seja um uhum, tempo livre onde isso. você mora, mas um tempo com mais conexão, Uhum, quando é possível. Mas isso. e quando não é? É o primeiro ponto que eu acho importante, Cris, da gente deixar então fixo, para a gente caminhar na pauta, é reconhecer que o tempo de pausa é importante para a saúde mental dessa criança. E integral, não só Sim. mental. E que Uhum, faz parte dessa saúde mental o brincar, que a gente vai falar, né, brincar de várias formas, mas também a conexão familiar e social isso. que fica, às vezes, um pouco comprometida nesse tempo de Isso. rotina de trabalho dos pais. Uhum, Não tem que ser aquele tempo, tá sempre na correria. Eu vivi esses dias aqui, então até me deu até um estranhamento assim esta semana, porque meu filho estuda de manhã, então de manhã é aquele acelerado assim. E ele é pequenininho ainda, então ele já sabe. E aí acorda, tem uma rotina, né? uhum, Acorda, faz isso, faz aquilo. E às vezes uhum, ele fala assim, mamãe, deixa eu escovar dente hoje depois, filho, não dá tempo, não tem o depois. Não vai dar, né? Senão, como é que vai? uhum, E aí a gente vai. Aí às vezes você tá com pressa, perde a paciência. E o que uhum, é isso da rotina? Aí essa semana tá assim, faz uma preguiça na cama, dá uma uhum. enroladinha. Eu acho até que ele estranhou de não ter A Helena, aquela a coisa do Helena até falei acelerado, com né, ela Cris? assim, olha, a gente não tem relógio agora. Não tem que ficar preocupado com hora. Hoje, depois do almoço, foi tão mais tranquilo, né? Porque assim, ela estuda à tarde, então é almoçar, tempinho, ó, coladinho no relógio. Então, esse desacelerar, né, que as férias nos convida, né, é importante para nós adultos, para as crianças, escutarmos esse desacelerar, né, e estarmos pensando, e vamos pensando, né, Lauriane, a importância desse brincar. Muitas vezes na rotina da criança, ela tem pouco tempo, É, pouco espaço, né,
para esse brincar. E o brincar, ele é tão rico de significados, né? Vamos pensar o brincar aqui, Laurene, essa riqueza de É. significados. Ó, gente, primeiro a gente fala muito, vocês me escutam muito a Cris falando também, e a psicologia infantil dizendo do brincar como meio natural de autoexpressão da criança, como meio Isso. natural natural e terapêutico, então dela se Uhum. cuidar, dela colocar as suas dores, as suas angústias, as suas alegrias para fora, através do brincar. Brincar de diversas formas. Brincar através da leitura, brincar através da fantasia, Uhum. brincar com materiais diversos. E às Sim. vezes a gente brincar livre, que é um Uhum. brincar, se a gente puder dizer isso, o Poderoso, mais né? rico de todos, porque aí ele vai falar justamente do que ela precisa e do que ela gosta de fazer. E o Uhum. que que é esse brincar livre? É aquele brincar não direcionado o tempo inteiro. Não quer dizer que ele não seja que ele não possa ser acompanhado ou supervisionado, né, gente? Sim, Mas sim. ele não é assim, vamos brincar disso, um jogo, por exemplo, estruturado, né? E aí que você, enquanto pai, propõe para essa criança e que tem regras estruturadas. Pode ser que faz parte do brincar livre, ela escolha lá um jogo para jogar. Ah, vamos jogar esse jogo, uma forma de conexão de vocês, é o que vocês dão conta, porque tem isso também, né? Porque Sim. não adianta a gente ficar também. Às vezes meu filho me propõe algumas brincadeiras que eu não dou conta, eu não tenho nem energia para acompanhar. E aí eu faço um pouquinho, falo, agora nós vamos mudar um pouquinho essa brincadeira, que a mamãe Isso. cansou. Não dá para ficar brincando só da correria aqui do Isso. super-herói, não. Vamos descansar o Né? super-herói um pouquinho. E isso também é legal, a criança compreende isso, independente da Isso. idade, né? O meu tá com 3,5 e super compreende. Então, tá no jogo, mas a regra é aquela Uhum. regra certinha. Não dá para, por exemplo, se ela falar assim, ah, vamos fazer de conta que pode isso e isso. Ah, o faz de conta, como ele é O faz precioso. de conta. Gente, o faz de conta fala tanta coisa. O Isso. que é que ele está fazendo de conta? Escuta, né? O faz de conta. Vamos, como é que é? Será que o que ele está querendo dizer é achar um jeitinho dele ganhar? Né? Uhum. Ele está querendo ganhar, ele está precisando ganhar num jogo que às vezes você ganha sempre dele. Enfim, estou dando um exemplo de um brincar livre dentro de um jogo menos rígido, tentar exercitar isso, mas também um brincar livre sentido do material e do espaço. Criança, gente, outra coisa que ela precisa, que vem junto com o brincar, mais duas coisinhas que vem juntinho. Movimento. Então, quanto menor a criança, o desenvolvimento infantil traz isso, maior a necessidade de movimento Movimento. do desenvolvimento dela e é necessidade do corpo. E para além disso, a gente tem algumas crianças que ainda têm uma necessidade maior. Tá aí Isso. Cecília Tipó para nos trazer sobre crianças do movimento. Excelente. Elas Isso têm mesmo. mais necessidade ainda. Se a gente não tenta, eu vou dizer até se atenta para essa necessidade, para a gente ver de que forma, dentro das nossas possibilidades, a gente pode prover para essa criança meios dela se movimentar. Ah, mas eu moro em apartamento, como é que eu vou fazer? Hoje, gente, na internet tem tanta coisa ruim, mas também tem muita coisa boa. Isso. Eu já vi Sugestões, circuitos né? dentro de apartamento, nessas páginas sobre brincar, tem Uhum. muita criatividade, tem muita profissional, tanto da terapia ocupacional quanto da pedagogia, que oferece esses recursos para os pais, em especial nas férias. Nós vamos colocando aqui no NEPFé também possibilidades, tá, gente? Então, de cadeira, circuitos mesmo, Uhum. seguros. Cadeira, almofada, banco, Uhum. puff, ali dentro do seu apartamento, mas que promova gasto de energia, que promova essa liberação que a criança precisa e que às vezes a escola Uhum. traz. Ainda por pouco tempo, né, Cris? Porque Isso. geralmente é na hora do recreio só, e olhe lá, tem E escolas que não olhe estão lá. deixando, né, criança Isso. correr, né? Isso. Enfim. A gente está aqui para dizer que, em Uhum. especial nas férias, gente, essa energia, ela está ali dentro. Ela está dentro do corpo da criança. A energia do brincar, isso é dela. Ela Uhum. precisa. Se a gente não arruma espaço, seja na rua, brincando ali, óbvio, de forma segura, tá? Num lugar que vocês acham que é Observada, seguro. orientada pelo Isso, adulto por perto, isso. O né? Pelo adulto por cuidador. perto, não.
um lugar que não precise o tempo inteiro de você ficar, não fazer isso, não fazer aquilo, não. É. Com muitas intervenções, isso é brincar livre também, ajudar Uhum, quando você for demandado, quando realmente precisar, para que a uhum, criança possa livremente mesmo se movimentar, gastar energia. Às vezes é no final do dia que uhum, você vai poder fazer, depois que você chegar uhum. do trabalho, meia horinha que você sair com ela ali para andar de bicicleta, com árvores em volta, né? Eu falei que eram três coisas, a terceira é a natureza, o verde. Isso. Então, o movimento e outra necessidade, que é necessidade, os estudos estão comprovando, né, Cris? Cada dia mais, natureza, verde. Mesmo que seja pouquinha, né? Que infelizmente os nossos, acho que deu uma travada aí, os nossos espaços urbanos, os espaços verdes estão ficando curtinhos, né? Mas só o fato de você andar numa calçada, ter uma árvore ali, ter um Isso, vento, ter um sol, ou ter um luar, é isso, ar diferente, né? livre, né? Um ar livre. Tem uma praça perto, uma praça possível, porque, né, às vezes a gente vai escutar assim, ah, até tem, mas não tem jeito de ir. Tá, uma possível, é uma pracinha, é um passeio, é um campozinho, é Uhum. observar mesmo. É claro que a gente precisa evoluir muito, muito. E a gente até colocou isso como pauta, tanto em políticas Isso, públicas quanto em isso. espaços públicos para as crianças. Mas a gente tem muita coisa boa também na nossa Tem. região, a começar pelo Parque grandíssimo, Ipanema, né? grandiosíssimo Parque Ipanema. É. Isso Então, não dá mesmo. para ir no Parque Panema todo dia, não é isso que a gente está falando também. Mas é Uhum, colocar isso na programação, é uhum, se organizar para incluir isso, igual inclui na rotina, no dia a dia. uhum, Inclui o dia da natação, o uhum, dia do judô, uhum. o dia do inglês, da Isso. aula disso, da aula daquilo. Ter esse compromisso para inclusão do passeio no verde, do contato com a natureza, Uhum, porque isso vai uhum. cuidar dela e vai cuidar de vocês também. E a calma, né? Como a gente está em contato com a natureza, mesmo que seja pequenininha, assim, acalma nós adultos, as crianças também, então melhora a noite de sono. E aí, Lorena, você falou uma palavra assim que eu quero destacar aqui, é a criatividade. Então, né, nós temos a riqueza, assim, coisas muito boas na internet para nos sugerir. Aham. Gente, mas se você deixar a criança ali, permitir, ela vai criar. Ela vai criar as suas brincadeiras. A criatividade é algo natural de Uhum. todos nós seres humanos, mas o problema é que quando a gente vai crescendo, o próprio processo de civilização, de socialização, vai podando, né, Uhum. as, a nossa criatividade. E aí, às vezes, a gente cresce achando que a gente não é criativo. A gente foi podado. Então, é só permitir a criança, dar espaço para ela brincar, né? De vez em quando eu posto, assim, alguns vídeos da minha filha, ela adora pegar caixinha Tá. de sapato, faz um computador, aí ela faz agora ali, ela tinha feito com a caixa de bomba, ela fez uma máquina de cartão de crédito e ela inventou que ela tem um restaurante e Olha que a aí. gente almoça nesse restaurante e ela cria, cria, cria muitas E são coisas. coisas simples, né, Cris? E isso que você está Simples. trazendo é tão importante, porque assim, às vezes a mãe fica assim, ah, tá, né? Vocês estão falando aí que é importante brincar, tá, mas eu vou fazer como? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que. Uhum. Então vamos lá. Se vamos tentar pegar dentro da nossa realidade, porque a gente também está na realidade do trabalho e da Isso, maternidade, gente, né? isso. Então vamos tentar aqui. No seu trabalho, é possível levar? Porque tem pessoas que levam, tem esse espaço, né? O que que você pode levar com você, às vezes num tempo restrito, né? De material, porque às vezes o brinquedo que ele já brinca todo dia não vai ser novidade. Então, o que que Uhum. ele vai fazer? Provavelmente ele vai chegar lá, vai bater o olho em volta e provavelmente vai querer aquilo que está lá, que é novidade. Então, levar novidades, livros, às vezes com adesivo, né? Aham. Ou material mesmo, lápis de cor, tesoura, cola, papel Tinta, colorido, massa de post-it, modelar. Como eu isso, adoro massa de modelar. materiais livres, que a gente chama, né? De materiais livres e não direcionados também. Esse material, é uma caixa, faz uma caixinha. Uhum. Até as terapeutas ocupacionais dizem que é muito interessante você ter em casa um espaço com Uhum. o material, papelão, tintas, tudo que a Cris Uhum. disse e que eu disse aqui, canos. Uhum. Hoje eu precisei da minha rede de apoio para trabalhar e o meu pequeno ficou com meus pais.
que são idosos. Então, eu já vou com um cuidado, assim, porque não, ele tá energia mil. Uhum. E se eu não consigo, eles também não vão conseguir. Então, e aí eu liguei no meio da manhã e o que você está fazendo, meu filho? E assim, haja criatividade para avó e vô, a gente não alcança também. Sabe? Meu pai achou uns canos e ele colocando Olha, uns parafusos dentro do cano. E ele estava assim, mamãe, eu estou trabalhando de que construtor, junto com meu legal. avô. E amanhã passou assim, ó. Uhum. Adorou. Não levou um brinquedo. E às vezes Uhum. eu pensei, o que você quer levar para sua avó? Ele falou, não, mamãe, não precisa. Falei, tem alguma coisa errada aqui em casa. Não é, Legal. não é brinquedo, é brincar. E aí é Isso. isso. Então, agora tá em casa com você, né? Isso quando você for pro trabalho e for possível levar. Se não for, vai para casa de alguém, que às vezes é um recurso que você já usa. Vai para alguma rede de apoio, manda essa caixinha com a rede de apoio, né? Ou Uhum. então a própria rede de apoio, como eu te falei, criou lá, já me facilitou a vida. E Sim. tá com você em casa, num tempo que você está em casa, inclui no seu trabalho, na Uhum. sua tarefa. Tá fazendo comida, né? Você tá ali no fogão, tá fazendo comida, inclui. A criança Uhum. adora participar, gente. A gente que não tem hábito de fazer isso. Então, Uhum. assim, dentro da segurança dela, coloca para Uhum. descascar ali alguma coisa, não com Isso. faca, porque é descascador, Claro. ou que Isso. seja, dependendo da idade, né? Porque dependendo da idade, já Uhum. sabe manusear a faca também. Isso. Isso. Mas se é para lavar, é lavar legumes, é lavar alguma coisa, é pegar vasilha, secar vasilha, dá utilidade. Se é uma criança pequenininha, coloca ali do lado. Uhum. Vai lavar roupa, coloca para estender a roupa, ou para ir tirando a roupa de dentro da máquina. Tenta incluir, porque isso tudo são atividades que para eles são consideradas brincar. Eles estão brincando. Quantas vezes eles brincam disso longe da gente? Ou no consultório, né, Cris? A gente está atendendo, tá lá a criança refazendo, brincando de casinha, refazendo as atitudes dos pais em casa, da família, o cotidiano da família. Isso também cuida. O Uhum. brincar cuida. E a criatividade. Então, a gente está dizendo dos espaços podendo ajudar da criatividade, né? E eu Uhum. lembrei do seu excelentíssimo esposo, Isso. que E aí teve um foi a, lançamento recente, né, E Cris? Conta pra nós. eu vou fazer aqui desse pedacinho, vou tirar um pedacinho aqui da live, até porque é um assunto muito importante para a gente aqui em casa, né? Esse permitir ser. E aí uma das nossas filhas, Helena, ela é super criativa, como eu ilustrei aqui, e isso inspirou meu marido. Tá aí, eu acho que ele tá aí assistindo a gente. Ó, Rodrigo, se você quiser participar, pode Rodrigo, entrar tá aí? aí. Tá aí Tá ainda, aí, Rodrigo? Rodrigo? Eu vi o nome dele aí. Se tiver, você dá um joinha aí. Dá Quem um sabe você mesmo vem joia. apresentar pra gente uma menininha É, super criativa. olha só, gente, ele tá de cabeça para baixo. Não, tá certinho. É um livro, né, que Rodrigo tá fala. ali. Oi, pode entrar, Você consegue Rodrigo. Como é que chamar, faz? Cris? Deixa eu chamar Ou então aqui. o Como é Rodrigo que é? pede e a Cris Convidei, aceita. convidei. E aí, esse livro, né, que fala Menina com Asinhas na Cabeça, né? Olha aqui essa menina. Aí, Rodrigo entrou. Boa noite. Que bom! Ei! Bem-vindo! Olá! Que E eu tô aqui honra apresentando o ter seu uma escritora livro. entre nós, um escritor infantil. Vou deixar você falar, Rodrigo. Então, importante esse assunto que vocês estão trazendo, principalmente agora nesse período de pré-férias, né? Que as férias estão começando e vão ser um longo mês. E uma coisa que é interessante que vocês trouxeram, que não é o brinquedo, é o brincar. Por que eu falo que eu reforço isso que é o brincar? Porque criança, com qualquer coisa, ela brinca. Né? Por mais que Uhum. seja sedutora aqueles brinquedos eletrônicos e para criança pequena que tem que tem aquelas luzinhas e o barulho, é interessante, é importante, é. Agora observe que a criança ela interessa muito mais pela caixa, pela panela, do que pelo brinquedo em si. Por que que eu acho que ela se interessa muito mais pela caixa? Porque a caixa é vazia. A caixa, ela para criança seria alguma coisa do tipo: eu posso criar em cima da caixa vazia. O outro Mil vem. possibilidades, né, Rodrigo? A caixa é mil possibilidades.
Então, assim, quando a gente fala da criatividade, é deixar a criança mesmo, assim, e não forçar. É deixar, porque assim, deixa. Ela vai seguir o caminho dela, ela vai descobrir o próprio brincar. Às vezes, muitos pais devem pensar assim: ah, mas não tem brinquedo para a criança, ah, ele está enjoado do brinquedo. Será que ele está enjoado do brinquedo ou será que ele não está sendo permitido criar novas possibilidades dentro do que é possível, né? Porque às vezes os pais eles querem falar assim: nossa, você tem um quarto cheio de brinquedo, por que você não vai brincar? É aquilo ali, talvez ele está aquilo ali já não motiva mais eles porque está pronto. Dá um lápis, dá um papel em branco, um papel de rascunho mesmo e deixa a mágica acontecer. Não surpreendem, né, Rodrigo? E é qualquer coisa. E assim, a criança, ela por si só, ela vai criar as próprias brincadeiras, ela vai criar as possibilidades com o que tiver. Contato com a natureza é importantíssimo. Ela vai ver uma folha, a folha vira barco. E se tiver, por exemplo, a um laguinho, é claro que algumas crianças, assim, elas precisam do incentivo ou daquele empurrãozinho, assim, por algum motivo, né? Mas é importante a permissão com a criança ou a permissão para ela ter a possibilidade de desenvolver vamos chamar de autonomia na criatividade. Quando eu escrevi esse livro, mas muito da observação com a Helena, assim como muitas crianças, ela tem um quarto cheio de brinquedos, ela tem acesso a bonecas e etc. Mas a Helena, assim, o que interessa mais ela? Olha, me interessa é pegar um papel, cortar, fazer o desenho, criar, é o mundo da imaginação. Porque ali ela cria a própria regra. O brinquedo é do jeito que ela gostaria que fosse, não do jeito que foi apresentado a ela. Não que seja um problema. Sim. Né? Então, assim, quando a gente brinca, né, o próprio a menina com asinhas na cabeça, Mostra de novo a capinha para nós ver. é justamente isso, assim, porque essas asinhas na cabeça tá na criança e tá no adulto também. Só que o adulto tem as questões sociais, aquele como se fosse uma espécie de autocensura. O que o outro vai pensar? Eu não sou criativo porque talvez, eu não sei desenhar, eu não sei tocar um instrumento. Mas quem falou que criatividade é saber desenhar, criatividade é saber tocar um instrumento? Né? E às vezes se autocritica, né? Se autocritica. E a criança ela não tem ainda essa censura. Pode ter, assim, e é interessante quando às vezes eu observo a Helena brincando com a coleguinha dela que vai muito lá em casa, por mais absurda que seja as ideias, vamos chamar assim de absurdo, porque para um adulto aquilo é absurdo, uma olha para a outra e começa a rir, tá tudo bem. Acha o É máximo, divertido, né? então É é isso. disso, é isso que eu quero brincar e no meu mundo da imaginação é esse. E aí quando vocês trazem essa questão do brincar, porque o brincar é qualquer coisa. E hoje está tendo uma discussão muito grande, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Por que as crianças são tão vidradas com tela? Os adultos também. Né? Obviamente, os adultos e crianças. O que elas ficam? É porque está tudo pronto. E é uma troca muito rápida. O famoso feed Estímulo mais, infinito. né? É o feed infinito. Tira a tela da criança, ela vai espernear. E espera a mágica acontecer. Né? Tira a tela, troca a tela por um papel. E aí automaticamente acontece. Porque ela vai criar. Oi?
Não pode. Eu ia falar que é um desafio grande, né? Quando nós estamos propondo aqui esse brincar livre, a questão das telas, né? Porque é uma É, realidade não só das crianças, dos adultos também, esse excesso de telas. E nós sabemos que não é, nós não vamos fazer aqui pensar uma realidade que talvez não seja para todo mundo, é não ter acesso a telas, né? Não aham, é isso. Mas é pensar em conscientizarmos, eu acho que esse é o primeiro ponto, os pais conscientizarmos, nós pais, dos efeitos do nocivo que é o excesso de telas e entendermos que para fazer essa substituição requer de nós esse movimento de estar é, presente, né? Quando a Lauriane deu um monte de exemplos de como a gente pode envolver a criança até na nossa rotina, no nosso dia a dia, e isso ser lúdico. Porque muitas vezes, muitos pais que eu acompanho falam assim, ah, mas é tão difícil, porque quando ele fica ali na tela rapidinho, eu posso fazer aquilo ali, posso fazer aquela atividade. Mas quando você chama ele para fazer atividade com você, às vezes a atividade da casa mesmo, isso também pode ser lúdico. A caixa de materiais livres, olha que legal. Gente, o mesmo tempo que vai distrair a criança ali com papel e tinta e lápis de cor, uma tampa de panela, uma caixa de sapato vazia, ali ela pode criar. Isso também vai reter a atenção da criança. Porque às vezes a gente acha que a tela é a única saída. alternativa, é Uhum. a única saída. E não é. Ela pode ser uma saída em algumas situações específicas, né? Isso. E pode ser, né? Não é um problema que ela seja um Uhum. recurso e não o recurso sempre. Aí fica problemático. E o Rodrigo trouxe uma coisa importante, do nosso uso da tela também como adulto, cada vez mais o mercado da tela, né? Nós estamos chamando de tela tudo que vem dela aí, em especial o celular, né, gente? Que é a tela mais nociva de todas, porque ela está aqui na nossa mão, e em especial para os adolescentes, né? Para as crianças aí, pré-adolescentes e adolescentes, que em sua maioria já tem celular, infelizmente. A gente sabe que não é fácil nadar contra a maré, e é um nadar contra a maré, não dar o celular, as crianças reclamam, mas todo mundo tem, mãe. Na minha sala, só eu que não tenho, né? A gente escuta isso. Ou então, assim, todo mundo leva, só eu que não posso levar, para pais que às vezes estão restringindo mesmo o uso do celular. E, gente, isso é muito Isso, sério. Então, quando a gente isso. fala de tela, é assim, a gente faz uma campanha de menos telas. Isso. Quanto menos, melhor. Uhum. Dentro aí do seu possível, tentando usar o menos possível. E aí, Isso. dizendo que existem recursos, sim, que possam ocupar o dia dessa criança. Às vezes, quando eu estou uma parte do dia em casa, ou quando é final de semana, e eu estou por conta da casa e do filho, né? Que a gente está junto, quando eu vejo amanhã já passou. E nem ligo televisão. Porque outra coisa se tem alguma tela, que seja televisão e não celular. Né? A Uhum. gente tem falado muito disso aqui Isso. É também. Pela diferente, né? distância, por não impedir a movimentação da criança, a criança vai e volta, ela vira ali no sofá, assistindo a televisão, ela pode dançar e tal, enfim. Se for colocar tela, que seja televisão e que seja uma tela supervisionada, né, gente? No sentido de Claro. saber o que está vendo, a televisão também facilita isso. Eu estava falando dos pré-adolescentes e adolescentes, porque às vezes é mais difícil para os pais de dizerem assim: ah, mas eles não querem brincar. E aí, eles não querem brincar. E aí eu escutei de um pai em consultório um relato muito interessante esses dias, de uma pré-adolescente que o pai e a mãe foi percebendo que estava aumentando muito o uso do eletrônico, ela já tem um celular. Eles arrependeram amargamente de ter dado, mas não conseguiram tirar dela, né? Estão pensando em formas disso acontecer. Não tirar o uso, tirar o celular, né? Não o acesso ao celular, mas de que forma que isso pode acontecer. E eles foram percebendo que ela foi parando de brincar. E era uma menina, o Rodrigo, claramente com asinhas. O Lauriene, tá travando um pouco.
a sua internet. Acho que agora travou muito. Lauriane, Né? Lau, travou um pouquinho a sua internet aí. Você estava falando que claramente era uma criança com asinhas na cabeça, mas aí travou. Sei, Voltou, voltou. tá bom. As asinhas vão diminuindo se a gente não dá espaço para elas crescerem, né, gente? E isso foi acontecendo, sabe? As asinhas dela foram perdendo força e ela foi fixada aqui, ó. Fixada, fixada, e os pais ficaram preocupados. Até que eles convidavam, vamos para um sítio, seus primos vão estar lá, não quero ir. E começou uma negação de convites para parques, de convites para brincar. Ah, sua tia tá perguntando se você quer brincar na casa com a sua prima lá na casa dela. Ah, não, não quero ir. Lá não tem internet. Ah, não, lá não tem Uhum, Wi-Fi. Ah, no sítio tem Wi-Fi? E a pergunta era essa. E aí eles começaram a ficar preocupados. Vamos para o sítio? Lá tem Wi-Fi? E aí eles começaram a ser veementes para resgatar essa asa, porque a gente precisa fazer isso. Às vezes isso vai ser necessário de dizer, não, lá não tem Wi-Fi, mas não tem a opção de você não ir. Né? Chegando lá, a gente vai pensar em outras coisas, aí vai emburrar mesmo. Isso é do processo, mas coloca lá uhum. para E aí, ver. E aí era um sítio, dessa vez eles falaram que ela gosta muito de piscina, nem piscina tinha, e que ela brincou, mas ela brincou o dia todo. Horrores, que é muito. Voltou a fazer as coisinhas que ela fazia, perguntou à avó se tinha papel. Então é isso, né, gente? A gente precisa promover o espaço. isso. E antes até, Cris, só queria pontuar uma coisa aqui também, que o celular, ele tem uma promessa, a tela. É muito perigosa, a criança fica. Ah, ela fica, mas ele fica tão quietinho, eu faço tanta coisa. Uhum. Gente, ele Olha não que tá quietinho, ele sedução. tá hipnotizado. Uhum. Enquanto ele tá ali hipnotizado, a energia tá girando ali dentro dele, a energia de tudo que ele tá consumindo. Desse excesso de estímulo, excesso de cor, excesso de som, excesso de informação, tá vindo ali pra dentro. Ele tá Isso. quietinho porque ele tá hipnotizado. Desliga a TV, desliga o celular. Eclode aquilo tudo. Aí tá na hora de dormir. Como é que faz? Aí Como é que não, dormir? não vai Aí não conseguir. tem E às vezes espaço pra algumas comer, né? crianças ficam até com raiva, né? Fica com uma ira quando É, desliga aquele celular. Então a gente quer agradecer, Rodrigo. Que boa a sua participação aqui com a gente e pensar aí que nós, enquanto, né, vamos pensar na infância, nas infâncias e deixarmos nós como pais, educadores, psicólogos, adultos aí numa sociedade pensar a importância de deixar as crianças com as asinhas na cabeça, né? onde, Que é deixar as crianças voarem na sua criatividade. e onde que a gente acha o livro, Rodrigo? Então, antes de qualquer coisa, eu vou deixar aqui onde que acha o livro. Se vocês digitarem na internet A Menina com Asinhas na Cabeça, vai ser direcionado aí para as livrarias online, no Amazon, né? Ele é bem fácil de achar. E eu queria só, se tiver tempo, né, se vocês me permitirem, pontuar uma coisinha. As crianças, elas são efetivamente criativas ou assumidamente criativas até os 11, 12 anos de idade, que é quando ocorre aquela transição para adolescência, propriamente dito, e aí que a criança, no caso o adolescente, ele começa a se autocensurar. Ah, o que que meu colega vai pensar? A própria escola. A escola, com todo o respeito, como eu estou aqui diante de professores, né, eu sou professor também, a escola é um dos maiores, né, de certa maneira, é um dos maiores podadores de criatividade que existe. Não são todas as escolas, mas a escola tem, sim, infelizmente, ações que engessam as crianças e os adolescentes também. Não são todas, algumas situações engessam. Né? Então, assim, e aí a criança vai crescendo com aquilo, eu não sou criativa, eu não posso ser criativo, isso não me cabe, isso não é socialmente adequado, e aí a gente cresce. E eu gosto muito de dizer isso, eu falo isso muito com os meus alunos, que criatividade é igual caminhada. Se você começar a caminhar, assim, você sabe caminhar, se você, obviamente, não tem nenhum problema de
locomoção, né? Aí nós estamos falando de pessoas que, Uhum. né? Uhum. Então, assim, você sabe caminhar. Se você sabe caminhar, se você começa a acelerar o passo, você vai aprender a correr. E seu corpo acostuma com aquilo ali. A criatividade Uhum. é a mesma coisa. A criatividade está na gente. Então, assim, não é do dia para a noite, hoje eu acordei criativo. É permitir esses lampejos de criatividade. Porque criatividade nada mais, nada menos que você criar soluções para problemas cotidianos. Só isso, é criar soluções. As crianças, quando elas estão brincando, elas estão criando soluções o tempo todo. É Eu tenho Legal. uma caixa vazia e vou criar uma solução para minha caixa vazia. Isso é criatividade. Só que a criança, ela canaliza para o lúdico, para Uhum. aquilo que vai ser prazeroso para ela do brincar. O adulto criativo, ele transforma um problema, as caixas vazias, em Uhum. soluções para os problemas cotidianos. Então, assim, a criatividade ela é estimulada. Ah, mas eu deixei de ser criativo. Você não deixou de ser criativo. Qualquer pessoa que já correu um dia, se começar a caminhar e começar a correr, depois ela retoma a corrida. Muito Assim, existe uma memória, vamos dizer que existe uma memória criativa dentro de todo mundo. E legal. as crianças Legal. já estão com o clarinha aflorada. Muito bom, Precisa do espaço, que né? bom. Obrigada, viu, Rodrigo? Obrigada pelas suas Obrigada. produções e obrigada por dar espaço para as asinhas das nossas crianças, dos Isso, nossos pequenos. Obrigada. Obrigada pela isso. participação. E olha, Gente, e como a tela é pó das asinhas mesmo, né, Lauriene? Das crianças, dos adolescentes, as nossas também, né? Como que as telas é uma questão de problema, eu acredito que é um problema de saúde pública. E quando a uhum, gente fala a gente até falou um pouquinho mais cedo, né, de saúde pública, de políticas públicas, então a gente está falando a gente sempre está enfatizando sobre realidades, né? uhum, A gente tem que pensar que nós temos várias infâncias. uhum, Para muitas crianças, né, para muitas famílias, espaço, contato com a natureza, isso já é um problema. uhum. E eu fiquei pensando aqui, né, eu Espaços sigo seguros, né, Cris? Para seguros, brincadeiras. aquele Instituto Alana, né, ele até publicou agora, falando que tem algumas regiões do Brasil que tem problemas com menos verde, menos natureza. E Uhum, geralmente esses espaços, né, geralmente fica em lugares onde a infância ali já fica comprometida, né? Se a gente for pensar assim, né? uhum, Como que até difícil não ter pracinhas, espaços para uhum. essa criança ter esse brincar livre, né? E a gente Eu vê fiquei que ainda pensando assim a até na criança enchente. acha, né? Ela acha um cantinho para chutar uma bola, né? Sim, e aí eu acho que requer de nós, adultos, cuidadores, esse desvendar os olhos para isso e ver que isso é importante, né? Isso é necessário para a criança, porque nós, adultos, que vamos ser ponte para isso acontecer, para Uhum. facilitar, né? Para enxergar essa necessidade, né? E quando eu falo nós, adultos, incluindo as redes de apoio, né? Isso. As redes de apoio. E vocês sabem que a gente conversando e estudando para esse bate-papo, eu estava relembrando aqui, conversando com meu marido, sobre a nossa infância. A minha infância foi muito na rua, de brincadeira na rua, né? Dos piques todos. E outra coisa que a gente relembrou é do quanto que a gente ficava com o vizinho. Então, assim, por exemplo, a minha mãe ia fazer compra, era uma coisa natural. Minha mãe ia fazer Uhum. compra, ela fica ali na fulana. Aí passava lá, ô fulana, fica aí pra mim com a Lauriane um pouquinho que eu vou ali fazer uma compra. E Isso mesmo. vice-versa. Isso não era comum. E Era. hoje em dia, Na o nossa nosso modus infância. vivendi, o nosso modus vivendi tem ficado tão estranho, gente. Tão isolado, né? A gente tem ficado tão dentro das ostras que tá ficando difícil de contar com a comunidade. Aí Uhum. ele Isso mesmo. escreveu aqui, deixa eu ver se eu consigo ler. Nem sempre essas possibilidades estão disponíveis, né? É preciso Isso. esforçar para favorecer isso às crianças. Exatamente, Rá.
Então, de novo, a força da comunidade, né, gente? Principalmente nesse tempo de férias. Quando a gente saiu de férias, nas férias do meu filho, a gente brincou entre as mães, gente, vamos revezar aí nas férias as casas, né? Eu fico num Isso. dia, você fica nas outras. A gente brincou, mas isso é real. Às vezes não dá para um dia inteiro, né, gente? Mas que tempo que dá? Olha, eu tenho hoje aqui 1 hora disponível. Você quer mandar sua criança para cá, às vezes 2, às vezes é 1 hora que você vai fazer uma compra, é 1 hora que você estava precisando resolver Uhum. uma coisa, é 1 hora de Uhum. ouro. E Isso. que é alguém que, quando você também Uhum. puder ter a segurança de deixar seu filho, você vai usar e que também vai ajudar. É isso também, sabe? A gente retomar esse apoio em comunidade, que a gente Uhum. precisa construir, reconstruir, né? Isso. Segurança não é do nada, uma pessoa que você não conhece, você vai deixar. Claro, claro. Mas o quanto que Uhum. a gente precisa cuidar disso durante o ano inteiro, né? Isso fazer parte do nosso modo de ser comunidade mesmo. Uhum. E aí, E Cris, ó, a gente, eu tô aqui pensando aqui no nosso horário, viu, Loriene? é isso mesmo que eu Né? ia falar. Ô, E Cris, aí eu acho que falei, claro, O Rô não deve estar conseguindo sair, acho que você tem sair. como tirar ele aí, viu? Como é Né? que eu Acho que tem um tiro? xizinho. Acho que tem um xizinho aí em cima da Da- fotinha dele que você vou- consegue tirar. Não, você não Tem vê, deixa. não. Tá bom. Deixei. Vai que eu Ô, faço gente, alguma coisa aqui, tá, né? Eu já até tentei, mas não consegui, não. Vou deixar ele tá aí. bom, não Eu tem acho que é problema. ele que tem que tirar, sair, né? Não sei. Ó, a Mas gente olha só, então tá vamos no nosso pensar, tempo né? corrido. Pais adultos, eu vou chamar de adultos para ampliar aí, conscientes disso, da importância dessa temática, e eu penso em políticas públicas, não podemos pensar que isso é só uma responsabilidade nossa, né, do individual ou de cada Aham, família. É importante a gente pensar o Estado. é, Então fica aí juntinho com a gente, Rodrigo, não consegue desconectar, fica aí. sem problema. Então, o Estado, enquanto isso também, pensar espaços seguros, uma cidade também, territórios, localização para as crianças. Aham, A nossa cidade, é uma pergunta importante. Ela aham. é segura e ela tem espaço para as nossas crianças? Fiquei pensando aí com essa enchente, agora que a gente teve aqui numa cidade próxima, Exatamente, né? Cris. Como isso afeta também os espaços onde as crianças circulam. Ficaram aí divulgando uma criança com muito medo da enchente. Eu fiquei, gente, tem que proteger essa criança, né? Colocando ela nessa exposição. Então, as férias, pensar férias, família, brincar, tudo isso é atravessado por uma questão territorial, uma questão política mesmo. Então, nós não podemos fechar os olhos. Mas eu acho, eu acredito muito nessa força da comunidade. Eu fico tão feliz quando eu vejo assim, pessoal divulgando espaços para brincar, pracinhas. Gente, pode ser simples, não precisa ser aquela pracinha toda cheia das coisas, né? Uhum. Eu tô aqui no início da minha rua. Que legal, assim, já estamos lá querendo andar de patins, vamos correr. Às vezes você não precisa nem ter uma bicicleta, vai andar com a criança. Uhum. Deixa ela Uhum. correr, deixa ela explorar ali a Explorar. plantinha, né? É, então, acho que a importância da comunidade, nós, pais, cuidadores, educadores, de divulgar. Precisamos divulgar isso. Quantos Isso. eventos culturais tem na nossa região, né, Lauriane? Eventos culturais para as crianças, né? A Ou Raíza tá seja, aí. aham, Ela é uma super parceira, sabe, Cris? Eu fico de isso, olho aqui na Raíza, porque ela também tem 2 pequenas e isso, ela está sempre postando eventos culturais. A gente conversou sobre isso, até legal, tentamos, assim, enquanto desejo, né, Ra, um projeto que a gente pudesse fazer isso se tornar mais frequente da divulgação, das pessoas trocarem. legal. Mas o nosso desejo veio, mas o tempo não deixou. Mas a gente está aqui hoje, Rá, com uma proposta que a gente quer fazer para vocês e que a gente vai lançar hoje aqui uma campanha do Netfair com uma hashtag chamada Férias com Menos Telas. O que que a gente quer? Você consegue escrever para a gente, Cris? Fazendo favor? Tá, Ó, o que que a gente quer propor, gente? É que vocês coloquem, sempre marcando o arroba do Netfair, para a gente repostar eventos culturais, em especiais
os públicos, os abertos, os gratuitos, mas todos os tipos, né? Porque às vezes nós estamos falando aqui de possibilidades. Lugares, em especial com verde, com ar livre. Às vezes tem eventos que juntam isso tudo. Tiveram eventos recentemente maravilhosos no Parque Ipanema, que uniu cultura, natureza e tudo mais, né? Com palhaço, o espaço já é um espaço maravilhoso, né? Então, com atividades para os pais também. Então, muito legal. A gente quer que vocês coloquem, marquem a gente do DEPFE para a gente compartilhar e a gente ficar sabendo sejamos uma rede de apoio comunitária, porque às vezes a gente não fica sabendo, né? E Do que isso está também é acontecendo. apoio, né? Isso Isso também é é apoio. apoio, exato. Por exemplo, nós estamos ainda em tempo, eu não sei, você sabe me dizer se o projeto Xerimbaba ainda está ativo? Eu acho que Que é uma não. maravilha de projeto lá na UZIPA. A Mas eu acho UZIPA que também é um retoma em espaço, janeiro, é, eu acho. eu acho que férias eles aproveitam das férias também, né? Então é um projeto super bacana. A UZIPA é um espaço riquíssimo para criança. A gente tem praças aqui muito boas. Tem o Parque Panema, tá não, a Rafa falou. Ai, que pena. Tomara Mas que eu acho que volte. Foi até dia é, 15. depois a gente pode verificar se eles voltam, né? Retornam em É. janeiro, A né? gente vai ficar com esse compromisso aqui de ficar atento a eventos e quer contar com vocês. Levou seu filho, levou seu sobrinho, levou qualquer criança que seja num espaço que você achou bacana, ou tá sabendo de um evento que vai ter, que você acha que cuida dessas férias com menos telas, compartilha com a gente lá no NEPFE. Vamos fazer essa rede comunitária de apoio, como a Cris está dizendo, para a gente cuidar das nossas crianças nas férias, cuidar da saúde integral delas e cuidar da gente também, como a Cris também trouxe. Botar essas asinhas criativas para Para fora, voar. cuidar da tranquilização dessas crianças no sentido da exaustão da rotina. A Raíssa está escrevendo, acho que agora só no ano que vem, mas fica aberta ao público a visita aos animais, que ainda vale a pena. É um Muito, zoológicozinho muito super legal. bonitinho, né? Miguel ficou É, apaixonado quando foi. Então vamos fazer isso, gente? Vocês topam com a gente? Ó, quem quiser já dar dica, coloca nos comentários, a gente vai deixar lá e salva. Mas a gente vai começar hoje. Sempre isso. vai ter nos nossos stories as possibilidades, não só de espaços, mas de brincadeiras também. Porque Né? isso Alguma coisa pode que às vezes até inspirar aconteceu. outras famílias, Isso, né? Você vê é ali e isso fala, aí. olha que legal, eu acho que eu posso conseguir fazer isso também, Já fiz né? muita Vamos fazer uma coisa assim que eu nem corrente, imaginava. Isso, uma corrente. Vamos corrente do junto? bem. Bora! Bom, Então vamos que Lauriane, vamos. A gente eu vai acho que lançar a vai ficar campanha lá no bonita, hein? Netfé. Acompanhem a gente, gente. E Também essa estamos achando. campanha vai ficar janeiro todo, tá, gente? Durante o período de férias todos. Então, acho que é legal colocar coisa boa também aí na internet, né? Ô, Lauriane, Aí que já falou, delícia. estamos Ah, juntos. Contem comigo. ótimo, Oba! ótimo. Que delícia esse assunto tão importante, necessário. E esse assunto tem muitos desdobramentos, né? Que a gente poderia ficar aqui muito tempo. Mas eu acho que é uma ponta aqui que a gente colocou, um Isso. assunto, né? Sementinha. Para a gente poder ir debrulhando, desembrulhando isso ao longo dos nossos dias, tá? Isso Então, quem está aí nos mesmo. assistindo e quem vai nos assistir daqui a pouquinho, depois, né, com a live gravada, também pode comentar, a gente vai ficar muito feliz de ler seus comentários, põe suas dicas também aí, como que a gente pode fazer um período de férias que seja saudável, leve para toda a família, né? E não um período aí que, como tem uns memes aí de terror, os pais desesperados, e é isso que a gente quer desconstruir, né? Que as férias, o período de férias pode ser algo bem legal, bem interessante para toda a criançada É e isso. para nós adultos também, Isso aí. né? Obrigada, Minha amiga, minha Cris. parceira, um beijo Beijo, grande, querida. Obrigada por muito quem passou por aqui. um beijo a Com a todos, um gente. abraço a todos, muito obrigada Obrigamos, por. Cris. Então, tá, um abraço então, tá? Tchau, tchau. Tchau.